Bem, senhoras e senhores, este é o primeiro evento que, após o início da pandemia, realizamos neste auditório, que, em conformidade com o protocolo setorial que define restrições e normas sanitárias de distanciamento social como preconizadas, nos servirmos desta oportunidade para, com a satisfação, sanarmos a pendência, como já é do nosso costume, de aposição do retrato do ex-presidente, o engenheiro Carlos Henrique, na galeria de ex-presidentes do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia. Contaremos também nesta noite especial de festa com uma breve apresentação do Ápice Agente Autônomo de Investimentos XP, nosso patrocinador nesta ocasião, que também nos brindará com a palestra do cientista político Leonardo Barreto. Lamentavelmente, por razões aqui já expostas, tivemos que restringir de forma significativa a plateia hoje admitida neste evento, elegendo então como convidados prioritários os membros do nosso Conselho Consultivo e dos Conselhos Diretor e Fiscal, além, evidentemente, de familiares e amigos diletos e colaboradores do nosso querido homenageado. Por este motivo, estamos transmitindo online o evento para que os demais associados do Sinduscom possam acompanhar à distância e em tempo real através do nosso canal Sinduscom Bahia no YouTube. Ressaltamos aos presentes e a você que nos acompanha aí pelas redes sociais, que está nos assistindo, que este evento está sendo gravado e será disponibilizado aos associados do Sinduscom. Aos presentes, a gente pede, por gentileza, aquele informe que falávamos antes da pandemia, por gentileza, desligue os celulares ou coloque-os no modo silencioso para maior comodidade. Neste momento, gostaríamos de convidar ao palco o engenheiro Carlos Marden, presidente do Sinduscom. O engenheiro Cláudio Cunha, presidente da ADEME Bahia, entidade co-irmã e parceira. O engenheiro e ex-presidente do Sinduscom, Eduardo Meireles Valente, representando o Conselho Consultivo. A senhora Poliana Viana, sócia fundadora da empresa Ápice, Agente Autônomo de Investimentos XP. O nosso palestrante, o cientista político Leonardo Barreto. Senhoras e senhores, temos a grande satisfação de convidar o homenageado da noite, o engenheiro Carlos Henrique de Oliveira Passos. Nesse primeiro momento, nós convidamos para saudar todos os presentes, em nome do Sinduscom, o senhor presidente Carlos Marden Passos. Senhoras e senhores aqui presentes, e aos que estejam acompanhando de modo online esta nossa solenidade, muito boa noite. Inicialmente, e em nome do Sinduscom Bahia, venho saudá-los a todos, e especialmente ao nosso patrocinador, Ápice, Agente Autônomo de Investimento XP, que proporcionou a realização deste evento. Manifestando, contudo, que a nossa satisfação não é completa, devido à contingência da pandemia, que, enfim, já estamos ultrapassando, mas que ainda nos levou a um grande dilema, realizar ou não este evento. Uma vez que, subordinados aos protocolos sanitários exigidos pelas autoridades de saúde pública, teríamos que recepcionar neste auditório tão somente 48 convidados, quando o mesmo comportaria 130 pessoas. Contudo, após transcorrido esse período de 1 ano e 7 meses, em que estivemos distantes uns dos outros, embora já prevalecendo uma intensa vontade de voltarmos a algum convívio presencial entre nossos pares, o dilema sentido devia-se ao fato de, com atualmente 121 associados, apenas poderíamos acolher 48 convidados a essa nossa plateia, forçando-nos a eleger como convidados presenciais apenas os membros dos nossos conselhos consultivos, diretor e fiscal, por justas razões, uma vez que, no total, estes já seriam 47 pessoas. Diante disso, com o objetivo de possibilitar a participação dos senhores,
nossos caríssimos associados, viabilizamos a transmissão do evento ao vivo, através do nosso canal no YouTube. Desde já agradecemos a compreensão dos nossos associados e as presenças dos que aqui estão, bem como o empenho de nossa valorosa equipe de colaboradores. Que este seja um ótimo evento para todos. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, nós gostaríamos também de convidar neste momento a senhora Poliana Viana para a apresentação do ápice Agente Autônomo de Investimentos XP. Boa noite a todos. Em nome dos meus sócios aqui presentes, de todo o time ápice, eu queria agradecer ao Sinduscom e ao seu presidente, o senhor Carlos Marden, por ter nos dado a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. A gente queria fazer uma breve apresentação da nossa empresa e das soluções financeiras que a gente dispõe hoje para atendê-los. Então, gostaria de agradecer aos senhores aqui com o palco, para que possam retornar à plenária, para que possamos ver melhor o telão. Muito obrigado. É uma apresentação breve, tá? Bom, a XP, para quem não conhece, hoje está entre as maiores instituições financeiras do país. Já conta com mais de 2.700 clientes, são mais de 700 bilhões sobre custódia, 20 anos no mercado. Pode passar. Em 2019, ela fez a abertura de capital na Nasdaq. Na ocasião, foi inclusive o maior IPO de empresa brasileira já realizado lá. Saiu avaliada por 14 bi de dólar. E a XP credencia escritórios para representá-los. Então, o Ápice Investimentos é um escritório credenciado à XP, que além dos serviços e produtos distribuídos pela XP, ele tem parcerias também com outras instituições financeiras com o intuito de se tornar uma empresa de soluções financeiras para os seus clientes. Então, a gente foi fundado em 2017 por mim e por minhas sócias Helena e Fernanda, que também estão aqui presentes. E hoje já compomos um quadro de mais de 50 associados, todos profissionais oriundos do mercado financeiro, uma média de experiência de 10 anos. O nosso time hoje está dividido entre 37 comerciais e se divide entre as 4 filiais, filial de Salvador, Recife, Fortaleza e Maceió. A gente tem o segmento Ápice Primeiros Passos, que são para os investidores iniciantes, o Ápice Empresas, dedicado a negócios de pessoas jurídicas, que a gente conta com 2 profissionais com larga experiência no segmento, uma equipe de renda variável composta por 4 profissionais e uma mesa de câmbio. Obrigada. Hoje a gente administra 2 bilhões e meio, né? A nossa custódia. A gente costuma dizer que o nosso maior orgulho não é a nossa custódia, é o nosso NPS, tá? NPS, para quem não conhece, é uma metodologia mundial, hoje empregada por todas as grandes empresas, que mede o nível de satisfação dos clientes. E desde que a XP começou a implantar essa metodologia, o Ápice figura entre as 10 maiores notas no Brasil. Entre as chancelas que a XP concede aos seus escritórios credenciados, nós temos o selo de XP Empresas, que chancela aí a nossa
capacidade de atender os clientes do segmento pessoa jurídica, o selo Private, né, que nos dá a chancela de atender os clientes investidores deste segmento, o nosso selo INPS e o selo de renda variável. Nós fomos considerados a terceira mesa de renda variável mais eficiente do Brasil. Como eu disse, estamos presentes na Bahia, Pernambuco, Ceará e Alagoas. E como é o nosso modelo de assessoria no que diz respeito à assessoria e investimentos, tá? Então, a gente tem o segmento Ápice Primeiros Passos, que são para os investidores iniciantes de valores até 300 mil. A assessoria exclusiva, que vai de uma carteira de 300 a 1 milhão. O segmento Privilégio, que é de 1 milhão a 5 milhões. E o segmento Private, a partir de 5 milhões. Na parte de assessoria à pessoa jurídica, o atendimento é completo, que vai desde a parte de investimento, inclusive recurso de caixa da empresa, a parte de crédito e mercado de capitais, toda a parte de proteção para as empresas, os seguros, e na parte de câmbio. Com isso, a gente entende que a gente consegue prestar todas as soluções financeiras para os nossos clientes, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, na parte de investimentos, a gente vai desde os investimentos tradicionais, previdência, até investimentos fora do Brasil, a parte de proteção, câmbio e crédito também. E na parte de investimentos, o nosso portfólio é altamente completo, a gente preza pela diversificação de um portfólio bem distribuído, visando mitigação de riscos. Esse slide, inclusive, retrata muito bem a importância de uma diversificação de portfólio. Aqui a gente tem os principais índices desde 2008 até agora, e aí fica muito perceptível, né, o quanto é difícil você afirmar qual o ativo que vai te dar o melhor retorno. Aqui vocês podem acompanhar o desempenho do CDI, do dólar, do Ibovespa, do IMAB, né, que mensura os títulos atrelados à inflação, ali as antigas NTNBs, Tesouro IPCA, o IRFM, que é o índice pré-fixado, e o índice que cobre os fundos de multimercado. Então, vejam que, se destacando em melhores retornos, a gente vê uma alternância, né, entre o IMAB, dólar e Ibovespa. Ao longo do tempo, foram os índices que deram o maior retorno. Difícil para qualquer investidor, né, segurar o estômago se for mirar só nesses índices de maior volatilidade, né? Percebam que no meio do slide, em vermelho, está o CDI, que é exatamente para dosar a volatilidade. E como, às vezes, há uma alternância brusca de um ano para o outro, né? Então, se a gente for ali para... Aqui, 2008, a gente teve dólar em destaque e Ibovespa como pior. No ano seguinte, a gente vê exatamente o inverso. Ibovespa em primeiro, dólar em segundo. Normalmente, a gente costuma ver esses movimentos. E isso só ratifica o quanto é importante você ter uma carteira diversificada. E aí a gente tem todo o nosso time comercial para orientar todo tipo de investidor, respeitando a sua tolerância a risco na montagem desse portfólio mais eficiente. Importante salientar, né, a maioria das pessoas acabam tendo uma ideia de que os escritórios que representam a XP são empresas só voltadas para investimento. Então, como eu disse anteriormente, hoje o Ápice é uma empresa de soluções financeiras. Nós não temos como único parceiro a XP. A XP é o nosso parceiro exclusivo no que diz respeito a investimentos, mas temos outras instituições.
E hoje, inclusive, a gente trouxe soluções até mais adequadas para os presentes aqui, né? Então, na parte de crédito, a gente dispõe de soluções desde financiamento de obras, giros de estoque, antecipação de recebíveis, home equity, estratégias de equity, né, no modelo onde o fundo ele entra como sócio do empreendimento, né, em conjunto com o parceiro empreendedor, independente da etapa do processo imobiliário. Na parte de proteção, né, que são os seguros. Então, na etapa dos contratos, a gente entra com soluções em seguro-garantia. Na parte de obras, a parte de risco de engenharia, que cobre aí acidentes, despesas extraordinárias, erro de projeto, lucro cessante. Proteção para responsabilidade civil, né, cobrindo obras civis, instalação, erro de projeto. E na parte de convenção coletiva, né, que é exigido aí o seguro de vida dos funcionários, plano odontológico de saúde. Concluída a obra, a gente também tem soluções de multirrisco. Na parte de câmbio, a nossa mesa está preparada para envio e recebimento de remessas, câmbio futuro, visando proteção, soluções de trade finance, FINIP, ACC, ACE, NCE, em parceria com grandes instituições. Como é o modelo da APSE nessa parte de crédito, câmbio e seguro? Uma multiplataforma, né? Então, como a gente tem parceria com várias instituições financeiras, dada a necessidade do nosso cliente, a gente vai buscar nesses parceiros a melhor solução para entregá-lo. Então, é imparcial, porque a gente não representa uma única bandeira, até na questão de investimento. Embora a gente tenha a bandeira da XP, a XP é uma plataforma de distribuição que também distribui investimentos de diversas instituições. Eu acho que isso é o grande diferencial. A gente consegue realmente ser imparcial, onde o objetivo maior é entregar a melhor solução para o seu cliente. Nossos especialistas e sócios, inclusive, estão aqui presentes, a Mariucci na parte de seguros e proteções, e o Rinaldo, com ampla experiência em crédito pessoa jurídica. Eles estarão no coquetel à disposição de vocês para prestar maiores esclarecimentos e as soluções que hoje a gente já consegue entregá-los. Obrigada a presença de todos aqui e a oportunidade de apresentar a nossa empresa a vocês. Agradecemos a senhora Poliana Viana, sócia fundadora da APSE. Bem, e neste momento, senhoras e senhores, dando continuidade, nós ouviremos o cientista político Leonardo Barreto, que discorrerá sobre a conjuntura política atual, seus impactos na economia e no setor da construção. Teremos cerca de 20 a 30 minutos de apresentação, depois abriremos para que todos possam fazer perguntas ao palestrante. Você que está nos acompanhando pelo canal Sinuscom no YouTube, pode fazer perguntas através do chat e, na sequência, prestaremos a homenagem ao nosso querido ex-presidente. Uma salva de palmas, ao senhor Leonardo Barreto. Pessoal, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer também à APSE, que tornou essa palestra possível. É uma palestra sobre a relação entre política e economia, então vai ser muito legal a gente poder dialogar, né, sobre como o processo político brasileiro tem afetado e vai afetar para o futuro, né, as nossas possibilidades econômicas, né, sobre esse tema que nós vamos tratar, né. Queria fazer um agradecimento especial ao presidente Marden, né, que me permitiu estar aqui num evento tão importante para um amigo, que é o presidente Carlos Henrique, né? Então, fico muito satisfeito de poder estar aqui. Pensando na apresentação que eu vou colocar para vocês hoje, que a gente vai discutir hoje, estava repassando toda a minha trajetória de amizade e de diálogo com o setor de construção, e lembrando da minha primeira palestra na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde eu fui analisar a eleição de Dilma Rousseff, que então tinha 4% das intenções de voto, contra José Serra. E aquilo foi o quê? Foi a eleição de 2010, né?
E quanta coisa, né, a gente já passou e quanta barra o setor de construção já segurou, né, desde aquele período, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não tá. Essas coisas sempre pegam peças na gente, né? Eu não tenho nenhuma simpatia por esse tipo de coisa. Então tá, quando a gente fala, tem muito texto aqui, aí depois vocês podem receber isso, não se preocupem não. Eu coloquei também um pouco como roteiro dessa nossa conversa. Quando vocês convidam um cientista político para falar sobre projeções e possibilidades para a economia, a gente tem que considerar, claro, né, que a economia ela é afetada por uma porção grande de variáveis, e entre essas variáveis existe a política. Mas se a gente pudesse imaginar, né, que a economia é uma variável dependente da política, de que maneira a política afeta o desempenho, né, dos agentes econômicos? A gente pode pensar de duas maneiras, falando simplificadamente, né? A primeira maneira é de uma forma ampla, que é o quê? Garantindo previsibilidade, né? Garantindo segurança nas relações, que os economistas gostam de dizer fixando os custos de transação, que é mais ou menos a previsibilidade das relações, né? Quando a gente vai tomar decisões sobre como é que a gente vai vender, o que a gente vai comprar, se a gente vai investir, se a gente não vai, se os contratos vão ser cumpridos, enfim. O governo tem esse papel, né, de oferecer segurança e previsibilidade para o processo. E a segunda questão, a segunda dimensão é uma dimensão mais estrita, que aí tem a ver com a qualidade dos marcos regulatórios, né? O marco regulatório do setor ferroviário, do setor de cabotagem, de navegação de cabotagem, está sendo discutido agora, enfim, inúmeros conjuntos, né, de regulações de setores. E isso aqui é importante a gente passar, porque eu estou abrindo isso aqui como se fosse uma aula, né? Porque o governo ele vai ter desempenhos diferentes, né, de acordo com a maneira e a lente que a gente usa, né, para olhar a relação dele com a economia. Então vamos lá, deixa eu... Não, aqui a gente vai voltar. Pronto. Eu trouxe aqui dois paradoxos, né, sobre esse governo Bolsonaro. Um paradoxo que não é nem exclusivo desse governo, né? Que é um paradoxo de governos liberais em países pobres e com muitos hematomas sociais, como é o caso no Brasil, que é o fato de que mesmo que a missão seja cumprida, você não consegue gerar dividendos para a sociedade ou dividendos de votos, né? Dividendos para a população em ciclos políticos muito curtos, né? Aqui no Brasil a gente está falando de ciclos políticos de 4 anos. Eu estava conversando há 2 semanas, a gente entrevistou para um material que a gente estava produzindo o economista André Perfeito, que é economista-chefe de uma outra empresa de investimentos, que eu não vou falar o nome, né? E ele colocou o seguinte: olha, Leonardo, 80% da agenda econômica que foi contratada pelo mercado com o governo em 2018 foi cumprida. Tá? E aí a gente está falando de reformas amplas, né, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi a mais importante. Alguns processos de privatização foram endereçados, né? Esse governo vai ser o primeiro governo na história eu não sei dizer da história do Brasil, mas certamente da história da Nova República, que vai entregar no ano que vem um governo mais barato do que ele pegou
em 2018. Né? Vai ser a primeira vez que isso vai acontecer em todo o nosso processo histórico, muito em função do... Assim, claro, você tem que retirar as despesas de Covid, né, que foram colocadas num orçamento paralelo, certo? Mas vai ser o primeiro governo que vai entregar um governo mais barato, né, do que o que foi assumido, né, em 2018. Só que essa missão cumprida, né, do ponto de vista das reformas, volta só um pouquinho, isso. Não, isso agora. Que ele tem aqui um viés pró-mercado, né, e muito focado em reformas que promovam o barateamento dos custos de produção, como, por exemplo, eu vou lembrar aqui a nova lei do gás, eles não conseguem, né, oferecer resultados do ponto de vista econômico, do ponto de vista do bem-estar das pessoas, dentro de um ciclo de 4 anos. Então, os governos liberais têm esse problema. Por exemplo, isso aconteceu no Macri, isso aconteceu um pouco com o Fernando Henrique. Né? É muito engraçado porque dentro da discussão que se faz hoje em dia, os países, para seguir agendas liberais de restrição, eles precisam ter, né, ou regimes que permitam uma longevidade maior, como parlamentarismo, alguma coisa assim, ou então países com culturas cívicas, com fortes convicções liberais. Né? E o Brasil até que desenvolveu uma parte. Se a gente olha para aquelas pessoas que estiveram no 7 de setembro, lá em Brasília, e em São Paulo, fazendo protestos, eu não sei como é que foi aqui em Salvador, aquelas pessoas, elas ainda têm ali pelo menos 4 agendas, que são agendas que deram suporte para a ascensão do Bolsonaro. Né? Era uma agenda de combate à corrupção, uma agenda para a qual o governo não fez muito, né? Ficou um pouco pelo caminho, uma agenda de fim de privilégio de setor público, que está lá uma reforma administrativa bastante controversa que está vindo, mas que teve um trabalho importante na reforma da Previdência, uma agenda de desregulamentação econômica, que até tem que ser equilibrada, porque fez uma discussão muito forte e muito ruim, né, com o fim de alguns controles, como, por exemplo, o controle ambiental, né, que hoje cobra um preço, né, forte, e um conservadorismo que às vezes é confundido com o reacionarismo, que são 2 coisas diferentes. Mas é mais ou menos os valores, enfim. Você tem aí 30%, talvez, das pessoas que ainda continuam dando suporte, mas o fato é, né, que o governo que vai tentar a reeleição, você tem dito muito isso, e aí depois a gente vai poder discutir as estratégias para a reeleição do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, eu acho que ele entende de uma forma, eu diria equivocada, que ele vai poder fazer uma eleição ano passado muito parecida com a que ele fez em 2018. Isso não é verdade. Né? Quando a gente é um outsider, como ele era em 2018, o cara pode conquistar votos manifestando quais são as suas intenções. Mas quando você vai disputar a reeleição, você é julgado pelos resultados do seu governo. Né? E aí, nesse aspecto, os resultados, embora exista aqui uma concordância de que uma agenda econômica muito importante aconteceu, as pessoas não percebem, não sentem esses resultados na sua vida. Pode passar, por gentileza? Pronto. Opa, volta. Só um minutinho. Sou eu que estou no controle. Aqui, pronto. Está muito pequeno, não vai dar para ler, mas aqui eu tenho uma pauta do que foi aprovado durante essa gestão. Tá? E aqui um ranking que a gente faz de pautas prioritárias. Isso aqui numa escala de 0 a 10, hoje a gente estaria aqui numa 4.6,
Na agenda compreendendo ambiente de negócios 4, na pauta fiscal 4, pauta de costumes foi a que menos avançou, tá? 3,6. Na pauta de reforma administrativa 5,3, e aí tem um conjunto de outras pautas que são reformas microeconômicas que ele avançou de 6,2. Né? Então aqui, só para a gente ter uma ideia do tipo de coisa que foi aprovada aqui. A lei de eficiência administrativa, GovTech, o Fundo de Investimento Agrícola, FIAGRO, marco das startups, depósitos voluntários, superendividamento, autonomia do Banco Central. Aliás, 3 pautas que estavam paradas há mais de 20 anos. Né? O marco do saneamento, autonomia do Banco Central e a reforma da tributária, que, enfim, a gente pode falar um pouco disso lá na frente. Né? O marco sobre ferrovias, aqui a PEC emergencial, que, enfim, saiu meio esquisita, a lei do gás, enfim, privatizações, né? A privatização da Eletrobras, que também ficou meio esquisita, mas que foram endereçadas. Então, é um governo que tem uma agenda econômica, de reforma econômica, muito rica e relativamente bem executada. Tá? Isso é uma coisa importante. Mas, como eu disse para vocês, é um governo que tem muita dificuldade de popularidade. Tá? E aí a gente pode discutir as razões disso. Alguém pode dizer, gosta de um, não gosta de outro, enfim, a gente pode navegar por isso, mas é mais importante a gente fixar nas razões objetivas, nos parâmetros objetivos pelos quais as pessoas estão manifestando essa insatisfação. E aí os indicadores sociais são ruins. Né? Embora no ano passado tenha sido transferido 322 bilhões de reais, né, em função da pandemia, né, um programa de transferência de dinheiro muito grande, as pessoas elas estão hoje sentindo, eu acho que especialmente, né, o problema do desemprego de uma maneira muito intensa, mas eu acho que hoje o principal problema que explica isso aqui é um problema chamado inflação. Né? Porque a inflação, aliás, se vocês tiverem a curiosidade, os 2 processos de impeachment que nós tivemos, né, durante a nossa história republicana aconteceram em situações de inflação de 2 dígitos. Porque a inflação gera um desconforto no cara e ele atribui o problema da inflação ao governo. Né? Porque se ele perde o emprego, se ele não consegue um emprego, às vezes ele pode pensar, poxa, eu não fiz aquele curso, né? Eu não estudei o tanto que eu deveria, talvez eu esteja defasado em relação com minha... Mas o problema da inflação é um problema que o cara atribui ao governo. E aí não adianta dizer, mas foi o choque de oferta trazido pela pandemia, foi o choque disso. Para o cara, o que interessa ontem ele comia carne, hoje ele come frango, e olhe lá, né? A filha dele não toma mais iogurte. Então, esse é um processo que gera uma sensação de mal-estar muito, muito grande, fora todo o barulho, né, que o presidente Bolsonaro acaba gerando e comprometendo aquela primeira dimensão que a gente viu sobre como se afeta a economia. Uma sensação de insegurança, uma sensação de imprevisibilidade que chegou ao auge na semana do 7 de setembro, com as pessoas discutindo se haveria ou não ruptura institucional. Lá em Brasília, a gente atendeu várias embaixadas perguntando, vem cá, o que eu mando para o meu governo de sinal? E muitas mandaram para os seus governos sinais dizendo, ruptura institucional iminente. Então, uma dinâmica de administração que compromete bastante uma perspectiva de segurança e de previsibilidade do futuro, né, do país. E aí a gente entra no segundo paradoxo, né, do governo,
deixa aqui. Que é essa ideia de um outsider que criou um discurso e uma prática plebiscitária de pressionar os poderes. Essa prática plebiscitária, ela é fundamentalmente mandar a gente para a rua, ou então fazer um processo de militância digital que em determinados momentos foca contra algum ator político. Foi o Rodrigo Maia lá atrás, virou o ministro Alexandre de Moraes recentemente, né? E esse público, ele vem para as ruas em determinados momentos sem necessariamente pautas específicas, né? Voltando para o 7 de setembro, o presidente Bolsonaro foi a São Paulo e fez um discurso contra o Poder Judiciário. Ele poderia muito bem ter terminado o discurso dele dizendo assim: inclusive, aqui está uma agenda de pontos que eu gostaria de reformar, né, no processo político, que eu vou enviar amanhã para o Congresso Nacional, e a partir daí nós vamos discutir uma reforma do processo judiciário. Ou seja, você canaliza uma agenda, né, que está ali, e você transforma aquilo, você traz isso para dentro das instituições e você institucionaliza aquele processo. Mas na medida em que ele não faz isso, na medida em que existe só a reclamação ou só o protesto, você desconfia das intenções e você pode chegar claramente a discutir cenários de ruptura, cenários de processo que que são instáveis, né? Então ele tem essa discussão, né? Na verdade, mais do que apostar numa mudança das instituições, ele aposta num desgaste das instituições, né? Uma estratégia que sinceramente, e aí não é só uma questão não, a nossa função como cientista político lá em Brasília é conversar demais, né? Conversar com os atores políticos, e muitos atores políticos da base de suporte, de apoiamento do governo, muitas vezes dizem assim: não, a gente está perdido, a gente não sabe aonde o presidente quer chegar, né? Por exemplo, qual é a agenda prioritária do presidente visando a eleição para o ano que vem? É aprovar o Auxílio Brasil de R$300. É a única aposta que o governo tem. Por quê? Hoje, 58% dos eleitores do ex-presidente Lula ganham até 2 salários mínimos. Então, o presidente Bolsonaro deveria concentrar esforços na sua agenda legislativa para aprovar o Auxílio Brasil dentro dos marcos fiscais. E isso significa ter que arrumar mais dinheiro, provavelmente com a reforma do imposto de renda. Ele fez isso nesses 3 primeiros meses com o aumento do IOF, mas para que o programa possa continuar no ano que vem, tem que ter a reforma do imposto de renda. Ou seja, essa reforma ela tem viés arrecadatório, sim, né? Isso está muito claro. Então, ele precisaria estar dedicado a isso. No início do ano, ele poderia muito tranquilamente ter aberto esse espaço na discussão da PEC emergencial, né, estabelecendo alguns mecanismos de redução de gastos para que você pudesse acomodar essa despesa, sendo que desde janeiro todos nós sabíamos que seria necessário, de alguma maneira, transformar aquele auxílio emergencial numa melhoria nos programas sociais. Mas o presidente praticamente não se dedica à sua agenda legislativa. E acaba deixando ela a cargo de um Congresso. E todos nós aqui sabemos que nós, enfim, que se lembra, nunca tivemos presidentes de Câmara dos Deputados tão poderosos como os 2 últimos, né? Tanto o presidente Rodrigo Maia quanto o presidente Arthur Lira, que acabam desenvolvendo papel quase de primeiros ministros. Porque o presidente delega essa agenda até de uma maneira excessiva. Foi muito curioso porque logo depois da Eletrobras, onde o pessoal plantou muitos interesses particulares de grupos, interesses representados no Congresso,
né, no programa de privatização da Eletrobras, o Paulo Guedes, e isso já tinha acontecido no orçamento também, foi lá e puxou a orelha do Lira, dizendo assim, olha, o Congresso precisa pegar leve com os interesses que estão sendo plantados aqui nas reformas. Aí o Lira falou uma coisa, e depois o Pacheco também falou, o seguinte, assim, olha, nunca espere de um presidente da Câmara ou de um presidente do Senado que faça o processo de moderação dos apetites de deputados e senadores, ou dos interesses de deputados e senadores. Esse processo de moderação quem tem que fazer é o executivo. Então, são vocês que não estão fazendo o papel de vocês, né? Num franqueamento grande. E boa parte daquela agenda reformista e agenda econômica que nós falamos que tivemos sucesso, que o país implementou com sucesso, foi em função de um Congresso que tem um perfil reformista e liberal. E, inequivocamente, é um Congresso que tem um perfil reformista e liberal e que tocou muitas dessas agendas a partir de movimentos próprios e nascidos ali dentro do próprio Legislativo. Né? Isso é um aspecto desse nosso período. E o que a gente tem para frente? Né? Já chegando nas conclusões. A gente tem, hoje, uma situação de algum pessimismo. Né? A gente viveu um grande otimismo aqui, quando a gente estava falando aqui de maio, né? Março, abril, que a perspectiva de aumento do PIB alcançou 5%, hoje já experimenta algum recuo, isso principalmente por causa da inflação, né? A inflação ela está atingindo 2 dígitos agora, né? Provavelmente mês que vem, né? E ela tem um cenário de piora, e isso trouxe uma trajetória de aumento da taxa de juros, né? Que começou a comprometer projeções de crescimento do PIB. Né? Esse ano o pessoal diz que já está comprado, né? Na casa de 5%, mas para o ano que vem, uma perspectiva que chegou a ser de 2,3%, hoje está em torno de 1%. E também assim, um problema ligado a dólar, né? Enfim, que contribui para esse processo de inflação. E aí, o que a gente tem de agenda que pode ajudar a gente a projetar 2022? Passa para mim, por gentileza. Aí, pronto. Né? O que esse Bolsonaro paz e amor? Né? Ele vem para ficar? Existe uma agenda de pacificação institucional? Ninguém consegue responder. O que é possível dizer é que o presidente Bolsonaro, como diz, viu o bicho feio naquela semana do 7 de setembro. Ele percebeu ali que se houvesse uma greve de caminhoneiros com paralisação do país, ele seria responsabilizado. E se isso tomasse grandes proporções, com grandes consequências, o próprio general Heleno mandava prender. Porque o presidente teria agido como num processo de comprometimento de mecanismos vitais, né, da segurança institucional do país. E ele viu a coisa ficar tão feia que gravou áudios para os caminhoneiros, pediu para o ministro da Infraestrutura gravar áudios para os caminhoneiros, escreveu aquela carta, pediu auxílio do ex-presidente Temer, e elogiou o Alexandre de Moraes numa situação completamente inesperada, e deixou vazar que pode não ser candidato à eleição no ano que vem. É curioso que esse hoje é um coringa do presidente Bolsonaro. Se ele achar que a coisa vai ficar muito complicada para o lado dele, né, num processo de turbulência institucional, ele deixa entender que ele pode não ser o candidato e que ele pode apoiar uma outra pessoa, o que é um cenário que anima muita gente do mercado, muita gente da política em Brasília. Né? Então, na verdade,
a gente não consegue saber até onde vai, né, esse processo de domesticação aqui do presidente, né? O Auxílio Brasil é a única aposta que o governo tem para tentar reverter a impopularidade que ele tem hoje, porque, como eu disse, vai atacar exatamente o eleitorado do seu principal adversário, que é o ex-presidente Lula. E aí você tem alguns elementos que são condicionantes para que o Auxílio Brasil aconteça. É a PEC dos precatórios, que o deputado Lira marcou sessão essa semana para sexta-feira, para começar a contar prazo para aprovação da PEC, e a reforma do IR, né, que é condicionante. Aliás, nesses 2 últimos dias cresceu a tese de que está havendo um acordão, né, no meio político, envolvendo governadores, envolvendo câmaras e senadores, para haver uma reforma tributária IR com essa PEC 110, que é a reforma sobre o consumo, de uma maneira até rápida, tá? A gente tem que observar isso. Para o setor, existe o PL 2541, que é a desoneração, né, da folha, que na Câmara vai passar. Houve uma reunião do relator com o ministro Guedes, e o Guedes está dizendo, não, vamos tentar ampliar isso aqui para mais setores, ou vamos tentar fazer uma desoneração geral. E é a grande agenda econômica do Guedes que foi frustrada, né, nesse período em que eles estiveram no comando do país. E aí aquela história, o relator sai dizendo, não, ninguém vai falar de CPMF, mas hoje no valor da tarde já fala assim, o Guedes já retoma a ideia. Você tem também aquele projeto de lei complementar para acabar com subsídios de alguns setores, que foi previsto lá na PEC emergencial, e ele pode tentar condicionar isso a alguma política de desoneração de folha. Tá? Então esse aqui é um tema que ainda pode ter, né, algum desdobramento esse ano. A reforma tributária, que é uma demanda dos governadores, essa PEC 110, tá? Os governadores estão avançando sobre a base de tributação de serviços, que hoje está com os municípios, né? E aí São Paulo fez um grande acordo com outros estados, mudando a arrecadação, né, para ser feita no destino, que vai acontecer com uma transição de 50 anos. Porque os governadores queriam que o governo federal criasse um fundo de 500 bilhões de reais para fazer compensações para os estados que deixariam de fazer guerra fiscal, de conceder incentivo fiscal. Esse acordo é interessante entre os governadores, porque os estados que deram muitos incentivos fiscais vão poder compensar a perda com arrecadação no destino, e estados que sofriam com os incentivos fiscais dados por outros, como São Paulo, como estados que naturalmente atraem investimentos, voltam a ser polos, né, de atração de capital. Então esse é o acordo que está aqui por detrás e está avançando. Tá? E a preparação da eleição. A reforma eleitoral que foi aprovada no Senado acabou com as coligações, e eu não vou entrar no detalhe, mas isso vai fazer com que a gente tenha, no ano que vem, a eleição com o maior número de candidatos a deputado federal da nossa história. A eleição com o maior número de candidatos a deputado estadual da nossa história. Por quê? Porque como acabou a coligação, os partidos vão ter que criar grandes chapas para conseguir alcançar o quociente eleitoral. Nas eleições para vereador que aconteceram em 2020, a gente já teve um recorde de 20% de candidaturas a mais em função desse mecanismo que funcionou lá. Então vai ser uma eleição muito, muito cara. Muito cara. Talvez uma das mais caras. Uma loucura para a montagem de chapas. Já vão começar a realizar as prévias agora. O PSDB vai começar, né, por esse processo. E a discussão sobre o fundo eleitoral. Porque como a coligação não voltou, o pessoal vai ter que discutir esse fundo eleitoral. Provavelmente vai vir espetada aí
né, para conseguir pagar essa inovação. E por fim, pessoal, até o fim de 21, né, o que a gente vai assistir? Combinação de pressão arrecadatória. Não tenham dúvidas, pessoal, essa reforma tributária, ou melhor, qualquer reforma tributária que vier, por mais discussão, por mais promessas de que ela será neutra, não será. Ela tem um viés arrecadatório. Esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. Na Colômbia morreu gente, né, nos protestos que começaram em função de uma discussão sobre reforma tributária. No Brasil existe essa perspectiva arrecadatória para, inclusive, conciliar políticas distributivas. Tá? Então, vai ter pressão sobre impostos, a pressão sobre inflação continua e também pressão sobre taxa de juros, né, como a gente tem visto. Todo ano de eleição, a gente tem alguma imprevisibilidade, que naturalmente dificulta o ambiente político. E no caso dessa eleição, a gente vai ter, de novo, propostas muito diferentes, né, pelo que está sendo sinalizado. Enquanto uma terceira via não se viabiliza, o que você tem, muito provavelmente, é o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, com propostas políticas e propostas econômicas de natureza muito diferente. Então, isso vai gerar, né, alguma turbulência nesse processo. Então, e aí eu acho que essa é uma conversa que a gente tem que falar, especialmente com entidades importantes como essa, que fazem diálogo, né, entre a sociedade e os governos. É muito importante que se trabalhe a qualidade do debate econômico que vai ser feito no ano que vem, né? Isso tanto do ponto de vista nacional, por exemplo, chamando de volta, né, PT para a mesa das principais discussões, chamando o Bolsonaro, se for o caso, ou uma terceira via, ou enfim, de volta para a mesa das discussões, porque eles precisam estar pautados sobre agendas que são importantes para a gente enfrentar os anos e o próximo ciclo político que vai vir. Esse debate ele foi muito ruim em 2018, muito em função da dinâmica do processo que sofreu com aquela facada, né, que o presidente Bolsonaro tomou. Mas é muito importante que esse processo aconteça. E muito importante também perceber que, mesmo que, por exemplo, uma alternativa de esquerda vença a eleição, os recursos para uma agenda intervencionista, né, por exemplo, políticas públicas de estímulo, esse espaço é muito pequeno. É muito pequeno. Porque, embora o governo Bolsonaro vá entregar um Estado mais barato do que ele pegou, ele vai entregar uma dívida pública maior do que a que ele pegou, né, em função, especialmente, da Covid. A Argentina, e é muito interessante observar o que está acontecendo por lá, eles vão ter um processo inflacionário de 50% esse ano. Oficial. Não oficial, o pessoal fala demais. E por quê? Porque não respeita esse processo. Não existe espaço para processos de estímulo. Processos de intervenção, políticas de intervenção atingiram seu limite total, né? E o governo tem financiado isso com emissão de moeda. Então a Argentina é quase que... Eu nem vou dizer que é o Brasil dos anos 80, porque acho que é um pouco pior até, né? Então, assim, um país que corre, inclusive, pessoal, um sério risco de enfrentar processos de desintegração e coisas dessa natureza. Sabe? Assim, uma crise institucional muito séria e muito triste, né, por lá. E pelas novas leis eleitorais, a gente tem que esperar uma transformação muito profunda do Congresso em 2023. Por quê? Porque com o fim de coligações, eles fizeram uma mudança de lei de sobras, que, enfim, questão de distribuição de vagas, e causa de barreiras, a gente vai deixar de ter 30, 31, 32 partidos políticos representados para ter 13, 14 bancadas de 90, 100 parlamentares
o processo político em 2023 vai ser muito diferente de tudo aquilo que a gente conhece, tá? Então, assim, em 2023, a gente com certeza vai ter um Congresso muito mais enxuto, caciques muito mais poderosos por causa do financiamento público, porque o financiamento público gera isso, tá? Ele que vai dizer aonde que ele vai botar dinheiro ou não, então com um controle muito maior sobre as bancadas, né? E um Congresso com, digamos assim, com enxugamento de atores, né? Que hoje possuem voz ali. Então a gente tem aqui uma combinação interessante, né? Para olhar para o nosso 22. A CEBIC aposta, e eu peguei o relatório econômico da IEDA, que ela passou na semana passada, não, no final nessa semana, dizendo que para o setor de construção as perspectivas são otimistas, né? Embora o sistema político ele ainda tenha uma combinação complicada, mas você ainda vai ter juros na casa de um dígito, previsão de aumento de recursos de FGTS, né, para o processo de construção popular, aumento do valor de financiamento da Casa Verde e Amarela, enfim, você tem uma agenda micro, que é uma agenda que favorece ainda o setor, em que ano que vem é um ano ainda de crescimento de notícias positivas, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, e eu estou à disposição, caso vocês queiram. Se quiserem fazer perguntas, acho que o microfone pode girar, sempre com álcool ali, né? E a gente está aqui para conversar com quem desejar. Obrigado. Perguntas? Ok. Boa noite a todos, parabéns aí pela apresentação. Minha questão é a seguinte: como é que a ciência política está entendendo as reais chances de Lula ser reeleito, e em que medida essa eleição de Lula pode representar uma oportunidade geopolítica da China de influência no Brasil e na América do Sul? Olha, duas perguntas importantes. Olha, o ex-presidente é favorito hoje. Sim. Eu acho que a gente tem que considerar duas variáveis. A primeira variável é a seguinte: governo mal avaliado dá chance para a oposição. Tá? Isso é muito importante. Não é a oposição que ganha a eleição, são governos que perdem a eleição. Né? E o presidente tem um problema de avaliação, que ele depende muito de melhorias de circunstâncias econômicas para conseguir virar. Então, assim, esse cenário que hoje dá Lula disparado com 50 e tantos % no segundo turno, ele vai ser diferente no ano que vem. Então, assim, por isso até que eu não trouxe pesquisa sobre isso. Ele vai ser diferente. Você vai ter melhoria de emprego, você vai ter recuperação de emprego, a inflação deve melhorar um pouco, embora a recuperação de renda não seja tão importante, e por isso que o governo está apostando tanto nesse programa. Então, assim, a condição desse jogo vai mudar, não é essa que a gente está vendo hoje. Né? E a segunda coisa que eu acho interessante é a seguinte: o mundo que o Lula vai encarar na eleição é um mundo muito diferente do que ele deixou. Né? Sem preferência, sem nada. Eu conversando com um amigo meu, estrategista-chefe de um banco lá em São Paulo, ele falou assim: Léo, a gente recebeu um intermediário do PT querendo marcar uma conversa, né, com o presidente Lula. E eu consultei o meu compliance do banco para ver se eu podia ir. E adivinha, o
compliance não permitiu. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? O Lula carrega um peso forte, né, de todos os processos e condenações, que ainda não foi devidamente medido do ponto de vista político. Aí você diz, mas por que o Lula é forte? Porque uma escolha eleitoral é uma escolha entre as opções que estão disponíveis, né? E Lula, quando é testado nas pesquisas, ele é testado em comparação a Bolsonaro, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que o ex-presidente, eu acho até que ele teria um sonho de ser recebido pelo país como uma espécie de Mandela, né? Que saiu da cadeia injustamente, etc., né? Mas eu tenho a impressão que não é isso que vai acontecer. A visita que o ex-presidente Lula fez a vários governos do Nordeste, por exemplo, mostrou a dificuldade que ele está tendo hoje de organizar xadrez como ele costumava organizar. Você vai para o Senado, você vai para o governo, você vai isso, né? Assim, o cenário é muito mais complexo do que aquele que ele deixou, né? Então, tem muitos analistas bons lá em Brasília que hoje questionam se o Lula vai querer encarar essa eleição, sabe? Por mais que as pesquisas estejam assim, tem muita gente que acha que, assim como colocam em dúvida a possibilidade do presidente Bolsonaro, também colocam em dúvida a possibilidade do Lula ser candidato. O PSDB vai fazer as prévias agora. A gente tem informação que o PSDB não quer, tem uma parte do PSDB que não quer lançar candidato a presidente. O Aécio gostaria de não lançar, porque ele acha que vai ter uma eleição legislativa muito dura. Ele preferia gastar esse dinheiro da eleição só com deputado. E aí ele preferia, por exemplo, uma chapa que o pessoal, por exemplo, imagina, de Pacheco com Alckmin, uma coisa, café com leite, ou alguma coisa dessa natureza. Ou Eduardo Leite Alckmin, né? Alguma coisa assim. Então, esse processo de terceira via também precisa se amadurecer. Então, o que a gente tem é um governo que, embora esteja enfraquecido, ainda tem contingente de votos que torne ele competitivo para ir para o segundo turno, mas não garante a ele uma eleição. Então, isso favorece a oposição, mas isso não significa que os cenários para a oposição sejam fáceis. No caso da China, a gente está tendo uma nova dinâmica mundial muito complicada, porque você está tendo um processo de disputa do Pacífico Sul muito forte, muito intensa, muito virulenta. Você tem um processo agora da China tendo que lidar com os problemas de equívocos do seu planejamento estatal, mas não tenha dúvida que a China tem um projeto de influência, mas que gira muito em torno de uma diplomacia de endividamento, né? Processos de empréstimos, coisa que quase aconteceu no penúltimo ano da Dilma. Não sei se vocês se lembram quando ela foi orgulhosa, dizendo que a China ia emprestar 53 bilhões de reais, que era quase o que o Brasil tinha no seu orçamento para investir naquele ano. E só não aconteceu porque os chineses disseram, olha, tudo bem, a gente vai investir, mas todo o material de construção e funcionários serão nossos, né, nas obras que a gente vai financiar. Que é o modus operandi, né? E aí houve esse processo de veto. Mas, por exemplo, a Argentina tende a ficar sob influência chinesa de uma maneira muito forte. E a gente vai ter, sim, um palco de disputa geopolítica na América do Sul. Próxima pergunta. Eu vou ser mais rápido, tá, pessoal? Boa noite, Alexandre Nadim. Leonardo, parabéns aí pela apresentação. Não sei se você recorda, quando eleito, o Bolsonaro perguntou para você se ele era conservador ou liberalista, né?
com o liberal. E me parece que o liberal foi o Congresso. Pelo menos pela narrativa que você coloca aí, o Congresso foi o grande liberal protagonista. E o que a gente pode esperar para o próximo ano? Olha, essa é uma pergunta legal, porque na época eu lembro que eu perguntei para um professor meu que estava ali na equipe de transição do governo, eu perguntei, professor, quanto que o presidente Bolsonaro é realmente liberal? Aí ele virou para mim e falou assim, Léo, quanto tempo você se levou para se tornar um liberal? Eu falei assim, olha, considerando que eu frequentei a universidade pública, né, uns 20 anos, né? Então, o Bolsonaro fez um curso de final de semana. Mas assim, hoje em dia, o pessoal reconhece que por mais que o Bolsonaro tenha agido em vários momentos para proteger grupos, especialmente militares, corporações, ele deu suporte político para a agenda liberal. Né? Acho que isso está claro. Assim, como? Assim, ele não foi para o Congresso defender, mas também não voltou atrás. Né? Não desautorizou o Guedes. Só em circunstâncias muito pontuais. Eu acho que ano que vem, provavelmente, discursos de políticas mais intervencionistas vão prevalecer em função do estado da vida das pessoas. Né? E essa agenda liberal ela não deu a resposta, embora, né, você tenha criado condições para que um outro modelo de desenvolvimento realmente ocorra. E aí a gente fica um pouco preso nessa história dos ciclos políticos. Né? Você não vai, de repente, conseguir amadurecer essa agenda liberal totalmente, mas também você não consegue voltar a uma agenda do tipo 2002, do tipo 2006, porque não tem dinheiro. Né? Então, embora se a gente voltasse aos limites, ao que a gente dava de incentivo fiscal, de subsídio, aos limites pré-2012, hoje o Brasil já tinha superávit fiscal. E a gente tem muitos economistas acreditando que ano que vem a gente já pode empatar o jogo. Então você vai abrir um pouco mais de espaço. Mas eu entendo o seguinte, que o processo de amadurecimento do Brasil passa por uma agenda ainda não completada, né, de reformas liberalizantes e desregulatórias, mais equilibradas, mas combinando com uma agenda social-democrata. Você tem que ter uma agenda de intervenção social. É impossível você não fazer isso no Brasil, porque você não sobrevive politicamente. Né? Você tem que combinar essas coisas. Nosso homenageado tem a última pergunta. Léo, parabéns pela apresentação. Obrigado pela sua presença. Né? Eu sei que hoje é um dia especial para você, você que está aqui conosco. Isso já é por si só uma honra muito grande. Você fez uma apresentação que você tentou mostrar um contraponto entre a reforma econômica e o desempenho do governo. E eu lhe pergunto, muitas pessoas dizem assim, se Bolsonaro deixasse o governo acontecer, ele teria outra avaliação. Isso foi muito no início do governo dele, ele ficava um pouco mais à margem do dia a dia e deixava o governo acontecer. O que parece é que em determinado momento ele quis ser o centro do foco do negócio, e aí talvez ele deixou o governo um pouco menor nessa relação com a sua pessoa. Você acha que ainda é possível ele recuar um pouco nessa atuação eleitoral, política, como ele fez até 7 de setembro, e o governo dele aparecer para a sociedade? Né? Às vezes eu faço a leitura que o 12 de setembro as pessoas não compraram, porque as pessoas não querem esse debate nesse momento. As pessoas estão querendo o resultado para as famílias, para as empresas, e isso se faz trabalhando e não necessariamente nessa litigância política. Né? Então, assim, eu queria ver assim, será que ainda é possível o governo ou o presidente Bolsonaro dar essa recuada do cercadinho e deixar o governo aparecer um pouco mais?
né? Porque, como bem você colocou num ponto ali, paz e amor, quanto vai durar, né? Eu acho até que esse discurso dele na ONU deixou um pouco frustrado dessa expectativa de durar mais tempo, né? Ele já foi avançando novamente no viés que eu acho que parte da sociedade não compra, né? Então, eu gostaria de ouvir se é possível o presidente permitir que o governo tome um espaço maior e a partir daí ele tenha uma avaliação melhor em que pesa as adversidades da economia, da questão fiscal, todas as outras adversidades, inclusive a maioria você focou aí. Olha, essa é a pergunta do milhão, sabe, Carlos? Porque logo que aconteceu o 7 de setembro, eu fui conversar com a maior quantidade de líderes do Congresso que eu pudesse conseguir, né? E a verdade é que mesmo havendo até um alinhamento ideológico, né, do ponto de vista das ideias econômicas, do ponto de vista do conservadorismo, né, existe um alinhamento grande do Congresso hoje com o governo. Não existe condição de confiança. Por um motivo. O presidente é visto como uma pessoa imprevisível, como uma pessoa que não um parceiro com o qual se conversa muito pouco, um parceiro com o qual não se consegue fazer previsões, e a gente sabe que relação de confiança, por exemplo, todos nós temos uma namorada, um namorado, se a gente não consegue mais ou menos prever como é que a pessoa vai se comportar, como é que a pessoa vai reagir a determinadas situações, as relações elas não sobrevivem, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o sistema político não confia no presidente e, por si só, não gostaria de renovar uma parceria no ano que vem. Tá? Por exemplo, hoje, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que está articulando a candidatura do Pacheco, mas flerta muito com o ex-presidente Lula. Eu acho, inclusive, que o Pacheco é meio assim, a transição do Kassab para o que ele realmente quer. Mas isso é a história para o coquetel depois, né? O que eu quero te dizer é o seguinte: hoje o Congresso só renova essa parceria com o Bolsonaro se ele perceber que não tem outro jeito. Se o Bolsonaro se mantiver competitivo, que uma terceira via não engrenar, aí você tem um processo de embarque. Mas hoje os principais partidos não se sentem confortáveis de adensar uma aliança de direita conservadora, né, sobre Bolsonaro. Então, assim, eu respondendo não por mim, né, mas respondendo pelo que eu ouvi, o pessoal não acredita que isso tenha duração. O ex-presidente Temer, eu tive a oportunidade de almoçar com ele na semana anterior do 7 de setembro. E ele contou assim: olha, o Bolsonaro talvez pudesse, né, voltar atrás, talvez ele ainda tenha tempo. E nessa mesa tinham vários jornalistas, outros políticos, mas o pessoal acha que ele não tem mais credibilidade para fazer esse movimento, né? Então, eu acho que não tem espaço para ele reconstruir a imagem dele. Então, assim, se ele for concorrer, ele vai concorrer da maneira que ele é, do jeito que ele está, aí com resultados melhores na economia e no bem-estar das pessoas, para ir apostando de novo na renovação do sentimento antipetista, que aqui na Bahia não foi forte, mas no Brasil foi muito forte. E, aliás, eu queria até dizer uma coisa, viu?
eu acho que a Bahia tinha o direito de reivindicar uma candidatura presidencial. Porque o governador Rui Costa, se não fosse a Bahia, nem a Dilma tinha vencido em 2014 e nem o Haddad tinha ido para o segundo turno. Né? A Bahia, que hoje é o grande fronte de votos do PT. O PT é um partido paulista, nunca vai permitir que isso aconteça. Mas o Rui Costa, pelo desempenho que o partido teve, teria o direito, sim, de reivindicar uma candidatura presidencial. E seria muito interessante para promover uma circulação de elites, né, para promover uma circulação de ideias, e até um retorno do PT para a mesa. Né? Isso é uma coisa importante. Mas, enfim, respondendo sua pergunta, amigo, não acho. Acho que o Bolsonaro vai concorrer do jeito que ele é, e não acredito, não, né, que ele possa reconstruir a imagem dele até daqui a 13 meses, quando vai acontecer o processo eleitoral. A gente falando assim, parece que a eleição é mês que vem, né? 13 meses. Bom, parabéns, Leonardo, por tudo que você já vem expondo. E agora você tocou na Bahia, e a minha preocupação sempre é a questão de barra dentro. Nós aqui na Bahia, nós no Nordeste, o desequilíbrio regional continua sempre. Só que a Bahia saiu da estagnação para crescer feito rabo de besta para baixo. Nós estamos crescendo para baixo. Não é? Por esse viés ideológico, e desde Pedro Parente, lá com Temer, entraram nesse desinvestimento da Petrobras, e aqui a Bahia, com a segunda maior refinaria do Brasil, inclusive refinando petróleo pesado, que não eram todas aqui, construía-se Abreu e Lima até para poder refinar o petróleo, seria em sociedade com a Venezuela, que não chegou com um tostão, como se sabe, né? Foi um engodo, uma ação. Mas a Bahia, depois de Pedro Parente vir para essa história de desinvestimento da Petrobras, que para mim é uma surpresa dessas teorias econômicas liberalistas da Escola de Chicago, uma vez que toda grande petroleira no mundo inteiro, British Petroleum, Total, Exxon, não sei o quê, elas são absolutamente verticalizadas. Elas furam e vão buscar o petróleo, elas transportam o petróleo bruto para as suas refinarias, refinam e vendem nas suas redes de postos. Nós tínhamos tudo isso e vamos nos desfazendo dessas joias da coroa por conta desse liberalismo de Paulo Guedes, precedido pelos que vieram da linha Temer. Por mais que eu simpatize muito com o velho Temer, não digo velho, não, com Michel Temer, fiquei muito assim, sentido com aquela situação de aprisionamento de Temer no meio da rua, como aconteceu aquela humilhação, com a presidência da República, com o ex-presidente da República, uma coisa estúpida, não é? Bom, mas voltando aqui à Bahia. Então, a Bahia, perdendo como está a refinaria Landulfo Alves Matar, que é a segunda maior do país, para o fundo Mubadala, não sei o que e tal, que certamente vai atuar muito duro, as relações serão outras, e já se vendeu de tudo, rede de dutovias, e os postos BR, nessa história de capitalização, sem uma reforma administrativa, quer dizer, faz um caixa hoje para torrar amanhã e não tem mais nada amanhã. E isso o Paulo Guedes parece que anda gostando muito de fazer esse tipo de capitalização, perseguindo esse tipo de coisa, não é? E vejo, infelizmente hoje eu ando danado com o Paulo Guedes. Vejo o lado aqui na Bahia da FCA-VLI, Vale Logística Multimodal, que tem uma concessão que já transcorreu 26 anos, era a maior rede ferroviária do país inteiro, 7.500 quilômetros, muito concentrada no sul e sudeste. Lá foram feitas todas as melhorias desde quando ela foi a concessionada, e aqui, de um certo ponto chamado Corinto, em Minas Gerais, para o norte, subindo todo, indo até Propriá em Sergipe, nada foi feito pelas nossas ferrovias, foram desativadas e tudo. E agora, inclusive, surge FIOL.
FIOL, que nesse arranjo com a APAMIN, o pessoal do Cazaquistão, tal, que ficou com uma mineração em Caetité, e assumiu esse trecho da FIOL 3 com um compromisso de fazer o Porto Sul em Ilhéus, para dar o escoamento ao minério dele. Mas restam outros 2 trechos. O trecho também da FIOL 2, que já estaria cerca de 30% de obras executadas, e houve 18 quilômetros midiáticos, que o Bolsonaro chegou aí, está lá um BEC, fazendo um treino em 18 quilômetros de terraplenagem, que depois disse que virá o batalhão de Araguari, lá de Minas, aquele lugar da Uberlândia, os 3B de Minas, virá esse batalhão. E, por último, eu tive uma notícia, saiu com recursos da outorga antecipada da Vale, da Minas, Vitória Minas, recursos para ser feito a FIC, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Esse recurso da FIC, aí, mas já está uma pretensão dentro do próprio Ministério da Infraestrutura, de que os 3 trechos que restam, para entrar em conexão com a FIOL, seria então a FIOL 3, que é entre lá a Norte-Sul e a Barreiras, que é apenas um projeto, não tem um traçado definido, lutamos inclusive para que ela conecte direto com esse ponto Mara Rosa, para não pagar um direito de passagem, e depois o trecho 2, onde tem o experimento do BEC nos 18 quilômetros, isso aí seja fruto de uma futura, um leilão para uma pessoa só. Essa pessoa só, naturalmente, se é a Vale quem estará executando, eu falo da Vale porque a Vale está sendo o algoz da Bahia e do Nordeste até Sergipe proprial, certo? E isso é o liberalismo, esse liberalismo, quer dizer, com grandes soluções que o ministro Tarcísio está dando, mas parece que está numa ânsia danada de mostrar serviço, e por conta disso ele quer apresentar resultados onde mais rápido possa colher dividendos midiáticos. E aí, como ficamos nós na Bahia? Infelizmente, na Bahia, nós não temos uma bancada que se una à bancada federal, juntamente com o Senado, e se una numa direção só, porque tem uma capacidade enorme, pelo número, como você falou, do que seja. Pernambuco se junta e consegue resolver as coisas. O Ceará está dando show. E nós estamos vivendo esse miserei. Bom, eu fico estupefato com isso. Votei no Bolsonaro. Está muito difícil eu votar uma segunda vez no Bolsonaro, mas não estou encontrando a via em quem vai votar. E reconheço, como você disse, essa coisa produtiva, essa coisa que aconteceu de bom aqui na Bahia, nesses governos onde o Rui Costa não deixou de ser um baluarte dessa história toda. Aliás, foi posto pelo Wagner, o tal do Galego, e demonstrou-se um grande gerente, está sendo, mas o que me deixa, como eu digo, estupefato e sem poder entender, é como só se busca Adam Smith, Escola de Chicago, quando numa época dessa, talvez tenhamos que ter um pouco do keynesianismo, né? Do Maynard Keynes, né? Uma coisa assim. Bom, eu queria... A situação é essa. É a situação da desigualdade regional, cada vez mais agravada, e no nosso caso, quase uma tragédia. Isso aí que eu quero lhe trazer. Não, eu vou, assim, claro, não vou trazer resposta, né? Mas eu quero só ressaltar uma coisa. O pessoal diz que país bom, né, país competente, país desenvolvido, é país com grande capacidade de resolver problemas. Ou seja, você tem que ter um capital intelectual, você tem que ter um ambiente de discussão e de debate político que possa trazer e colocar à mesa soluções que sejam adequadas para o cenário e para os problemas que você está enfrentando.
E acho que a gente passou por um problema muito sério, que um amigo meu baiano daqui, chamado Carlos Parente, que foi diretor lá da Braskem em São Paulo, que é um grande amigo, ele diz assim: Léo, o contrário de 8 não é 80. E o que ele queria dizer com isso? É que num determinado momento, especialmente por conta das acusações de corrupção, você condenou todo um processo político de intervenção econômica. Né? Então, assim, não. Onde o Estado coloca a mão para planejar, esse cara vai ser sequestrado por grandes empresas, ele vai ser sequestrado por grandes grupos, esse processo vai ser um processo degenerado, esse vai ser um processo que vai engessar, que vai privilegiar, e que não vai dar bons resultados, assim. E de repente se condenou todo um processo de estratégia nacional que, bem ou mal, vinha, né, de 2002 para cá. E aí você parte para um outro lado, que é o lado que, de certa maneira, ganhou a eleição. É claro que muitos dos eleitores do Bolsonaro não pensavam disso, apenas queriam votar contra o PT, não é? Mas a agenda que ganhou foi uma agenda de uma desregulamentação muito drástica do processo econômico. Tão drástica que levou, inclusive, a extremos como, por exemplo, desmonte de fiscalização ambiental. Não que a legislação ambiental fosse totalmente adequada, que esses lugares não tivessem seus problemas, mas levou mesmo a dias de queimada, coisas malucas até, né? Então, assim, uma ideia de desregulamentação econômica total, né? Então, assim, o fato é que a gente viveu isso, né? E aí acho que a pergunta do nosso vice-presidente, assim, e agora, onde que você vai parar com esse pêndulo? Né? Então, assim, por isso que eu coloquei aqui, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade de chamar essa discussão, né? Porque o que a gente tem visto é que o Brasil tem tido muita dificuldade para fazer esse debate. Precisamos de uma agenda de desenvolvimento regional clara para ser pactuada no processo eleitoral. Na reforma tributária isso está sendo discutido, né? Os estados falaram assim: olha, queremos um fundo de 500 bilhões para fazer um equacionamento para substituir a única política de desenvolvimento regional que a gente teve durante muito tempo, que era a desoneração de investimentos, né? E o governo federal não aceitou pagar. Ele disse: não, a gente não vai pagar. E aí, tanto é que nessa proposta nova está um processo de transição dos regimes fiscais de 50 anos que o governo federal não vai pagar. E esse debate, o fato é, ele não está colocado. E o senhor disse muito bem, a Bahia hoje, na figura dos seus deputados e dos seus senadores, não trazem esse debate, né? E esse consórcio Nordeste, que é uma oportunidade excelente de promover esse debate, também não faz esse debate, né? Poderia chamar economistas, enfim, isso hoje está muito à reserva de mercado do Ciro Gomes, que também tem dificuldade de colocar essa questão, né? Então, assim, eu acho que isso começa com a Federação das Indústrias chamando as outras federações das indústrias do Nordeste, criando um grande fórum de criação de um plano de desenvolvimento regional para ser entregue para os candidatos, porque se isso não nascer daqui para lá, é muito difícil quem venha de lá para cá, sabe, presidente? Então, assim, a minha sugestão, inclusive coloco à disposição para ajudá-lo, porque esse é um projeto lindíssimo, mas acho que vocês que vão ter que levar esse debate, porque lá hoje a gente não tem. O PT está com outras preocupações, o Paulo Guedes tem outras preocupações e realmente esse tema ele não está na agenda, não. Leonardo, somente para finalizar aqui esse momento de participação das pessoas, o vice-presidente do Sinduscom do Ceará está nos acompanhando pelo canal Sinduscom Bahia no YouTube, é o Clausens Duarte, e mandou uma pergunta, acho que você comentou algo sobre isso. Há alguém no radar como uma possível terceira via viável para as próximas eleições presidenciais? Quem
Estava estranhando com essa pergunta, não tinha lido ainda. Não. É porque eu acho que é um pouco do que o Carlos colocou. Assim, as pessoas... Essa questão da política, ela fica muito na nossa cabeça, de quem trabalha com isso, mas as pessoas ainda não estão com essa agenda, né? Agora, de todo modo, eu acho que o que as manifestações recentes, PT, 7 de setembro, mostraram é que ainda não se faz política sem liderança, sabe? Liderança ainda é um aspecto muito importante desse processo. Então, eu acho que se for haver uma terceira via... Aliás, um amigo meu esses dias me corrigiu. Na verdade, Léo, é a segunda via. Quer dizer, é a primeira via, porque a terceira via já é o Bolsonaro. Você tinha uma via, que era o PSDB, que foi demolida em 2018. Né? A segunda via, que foi o PT, que governou o país durante quase 4 mandatos, e o Bolsonaro, que surgiu como um catalisador de insatisfações ali daquele momento, conservadorismo, etc. Os dois polos são inibidores. Muitos apostam que apenas um enfraquecimento forte de um dos polos permitiria o surgimento de um terceiro. No caso do Ciro Gomes, ele dependeria muito do enfraquecimento da via Lula. Porque ele é um cara de esquerda, né? Assim, pelo seu discurso, seu processo. Enquanto que na direita existe uma grande dificuldade do pessoal assumir essa agenda liberal. E hoje, pelo ciclo político, não deu o resultado, então o pessoal vai ter muita dificuldade de defender ela eleitoralmente. E uma terceira via de direita que não tem a condição de defender esse discurso, ela acaba ficando capenga, né? Mas eu vejo alguns nomes com potencial. Eu acho que o Eduardo Leite, não estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim. O Eduardo Leite tem potencial, o Dória sempre vai ter potencial, porque São Paulo é um grande motor, embora ele esteja em grandes dificuldades em casa, enfrentando grandes dificuldades em casa. E o Pacheco ainda é um laboratório, né? Nessa mesa que eu estava conversando, né, o ex-presidente Temer, um jornalista foi na raça. Esses dias um amigo chegou muito empolgado com o Pacheco, aí eu perguntei a ele por quê. Ele falou assim, porque ele é alto, né? A gente precisa caminhar mais um pouco. Obrigado ao nosso querido palestrante, cientista político Leonardo Barreto. Uma salva de palmas pela brilhante participação. Permaneça aqui conosco. Convidar o nosso presidente mais uma vez aqui à frente. Convidar também o engenheiro Cláudio Cunha, por gentileza. Convidar o senhor Eduardo Meirelles mais uma vez, a senhora Poliana e o nosso homenageado aqui ao palco. Iniciaremos agora a homenagem. A posição é do retrato do homenageado. Nós convidamos o presidente Carlos Marden para iniciar este momento. Bem, retomando e buscando me corrigir, eu de início apenas agradeci ao ápice. Mas eu queria agradecer ao prestígio emprestado por todo mundo que aqui está, inicialmente aqui o doutor Eduardo Valente, nosso decano como presidente e ex-presidente aqui do Sinduscom, que por uma coincidência não, por mérito, trabalho e dedicação que ele tem às entidades associativas, também decano da ADEME, aqui com o nosso presidente Cláudio Cunha. Então, lhe somos muito agradecidos pela honra e pelo prestígio que nos empresta. Bem, a você, Léo, e a Cláudio Cunha, eu acabei passando batido. Você também, Poliana, meus agradecimentos, e a turma do ápice. Também a minha filha Helena, que é uma das que compõe o ápice, né? Que ali está. E Carlos Henrique, através de você, eu vou fazer quaisquer registros a respeito do que é a dedicação de nós que nos doamos a conduzirmos as nossas entidades realmente com uma abnegação que às vezes vira até obsessão, não é? E vejo bem o seu caso, como se mexe para cima e para baixo, porque hoje
ECEBIC, e inclusive também FIEB, e se desdobrando com a Gráfico e tudo, um desempenho formidável, e a gente só tem, em seu nome, e mantendo a tradição do nosso Sinuscom, lhe agradecer e fazer esse preito de gratidão, onde vou lhe mostrar um retrato, que talvez seja uma surpresa para você, certo? E esse retrato iremos apor ali na parede, que seja a galeria dos ex-presidentes nossos, né? Então, eu não sei se quem deva abrir, seja ele, você, o próprio, então ajude, certo? E vocês, obrigado a todos, desculpem aí, ó, a minha falta de jeito, mas é desse modo mesmo. O importante aí agora, de arrumar esse negócio. Mostrar para a plateia, por favor. Bem, conduziremos lá para baixo. E agora, você, Carlos Henrique. Não, agora, exatamente, é o nosso homenageado que vai falar agora, o nosso querido engenheiro Carlos Henrique Passos. Bom, boa noite a todos. Obrigado aqui pela presença, né? Sei que nós todos somos ávidos por encontros como esse, mas ainda temos cada um pouco de freio, né? Então, a todos que tiveram essa capacidade, essa coragem de estar presente, gostaria muito de agradecer. Né? Que nós estamos com o Marden colocou, com membros do Conselho, e também a minha família, está ali a Sueli, Carla, Pedro, Gustavo, eu aqui a Gilca, o Ricardo, são meus dois sobrinhos, que moram aqui em Salvador. Tenho aqui meus colegas da Caixa, que também eu estou sempre próximo da Caixa, mas eu queria também agradecer aqui a APSE, né? A Helena, a Poliana, por essa cortesia, pela Fernanda, né? Eu não sou exatamente cliente da XP, a Caixa fica tranquilo, né, por enquanto, mas fico muito agradecido pela cortesia que vocês nos deram de estar nesse momento que a gente sabe que está difícil fazer eventos, né? Agradecer a presença aqui do Dr. Eduardo Valente, como bem disse Marden, é um decano do setor da construção civil, uma pessoa, uma trajetória fantástica, né? Mas eu dizia a ele quando encontrei que melhor do que as empresas dele, ele conseguiu ter o Rafael, né? Eu acho que o Rafael, para mim, é um menino que, eu chamo menino porque eu vou fazer 60 anos daqui a 30 dias, mas ele tem 30, né? Mas é um homem já de muita experiência e com sucesso também na gestão das empresas construída pelo Dr. Eduardo Valente. Agradecer aqui a presença do Cláudio Cunha, nosso presidente da DEME, todos nós também somos associados, pessoa que representa muito bem a nossa associação. Agradecer aqui ao Leonardo, como já falei antes, eu acho que o Leonardo, além do grande conhecimento que tem, e que deve, por conta disso, ter dificuldade de compor a agenda para atender, hoje é um dia especial para ele, hoje é o aniversário de Leonardo. Então ele está aqui. É um momento assim, de um desprendimento enorme, né? Então eu te agradeço, Leonardo, de forma muito sincera por você estar aqui. Falar de política e falar de economia não é fácil desse Brasil, e tudo muda, né? Há uns 3 semanas, logo depois de 7 de setembro, o presidente Zé Carlos marcou um quinta da CEBIC, até assim de última hora, para falar do 7 de setembro. E o ambiente era para falar, teoricamente, do sucesso do 7 de setembro, mas daqui a pouco aparece aquela carta e todo o comentário ficou ali meio truncado durante o evento, né? Muita gente ali querendo interpretar o que seria aquela carta, né? E é um pouco do que você colocou, nada garantido, né? Infelizmente, né?
mas eu acredito muito na capacidade das pessoas entenderem o que é que o povo quer, né? Eu acho que o que o povo quer nesse momento é, de fato, vencer os desafios da pandemia, essas dificuldades que nós tivemos, e isso não vai fazer antecipando as eleições, vai fazer, de fato, vivendo, convivendo e vencendo os desafios. Então, eu queria dizer a vocês, assim, essa homenagem aqui, eu até brinquei hoje de manhã com um grupo da CEBIC, que o motivo de ter sido feito é que o Carlos Maia tinha criado uma comissão e descobriram que se não fizesse logo esse evento, eu ficaria mais bonito que todos que estariam na galeria. Mas eu acho que esse produto, que é produto de Dona Dalva e seu Gilberto, estão lá em Teresina, infelizmente sofrendo, é também produto da nossa fotógrafa, né, que eu tive o prazer de conhecer e vim aqui tirar, né? Porque eu não sou a melhor pessoa para ser fotografada, nunca fui, né? Eu acho que é o grande mérito dela, além do meu pai e de minha mãe. Mas dizer a vocês o seguinte, o que foi essa experiência aqui no Sinduscom? Uma experiência rica, uma experiência que agradeço ao Vicente, que me chamou lá quando ele era presidente do Sinduscom. Eu tinha pouco tempo saído da Caixa, tivemos um problema com um dos diretores do Sinduscom, a Luci, e ele me chamou para substituir a Luci na representação que o Sinduscom tinha lá dentro da CEBIC, nas comissões de habitação. E a partir daí, deu liga, né, como se fala. Né? Seguinte, eu participei até por uma renúncia, vamos dizer assim, do Carlos Marder, e seguir a trajetória do Sinduscom, que era o vice e ser o próximo presidente. Ele chegou e disse que não ia querer ser o próximo presidente, e lá fui colocado como ser vice do nosso Vieira Lima. Depois disso, tive a oportunidade de ficar como presidente durante 3 mandatos, um deles aí meio prorrogado, né? Porque naquele momento nós não encontramos a pessoa disponível para aceitar. E o que é que o Sinduscom, eu acho que ele tem de bom para todos nós e especialmente para mim? Primeiro, a oportunidade de conhecer mais pessoas, de poder amadurecer, né? Eu estava aqui me lembrando que a minha posse foi a inauguração desse prédio, né? Tivemos aqui esse auditório cheio, muita presença política de várias autoridades, vários empresários, não tínhamos pandemia, óbvio, né? E naquele momento, a carga de responsabilidade que eu entendia de estar aqui falando era imensa, né? Depois disso, nós tivemos o ENIC aqui, mais uma experiência de estar aqui participando como presidente do Sinduscom, do Encontro Nacional da Construção. E depois o Sinduscom me oportunizou, a partir dessa ação do Vicente, estar mais presente na CEBIC, e lá eu tenho procurado participar ativamente na Comissão de Habitação e Interesse Social, fazendo a nossa representação junto à Caixa, junto ao Banco do Brasil, junto ao Ministério do Desenvolvimento, tentando encontrar, ou sugerir, ou arrumar, ou contribuir para que a gente consiga ter um programa de habitação que atenda aí, de fato, onde está o déficit habitacional. Isso tudo só veio por ter tido essa oportunidade. E aí eu sou muito agradecido por isso, porque eu acho que a gente vai construindo a nossa história a partir dessas oportunidades, dessa vivência dessas oportunidades que a gente tem todo dia, né? Então, eu agradeço ao Marder por ter me sucedido, por ter oportunizado esse momento aí de colocar foto. Eu ficava meio desconfiado, não é nada isso. Eu sempre tinha ouvido uma galeria de foto, não vai chegar a minha vez, mas teve a pandemia, chegou o momento do Marder fazer esse evento. Eu fico muito agradecido a ele. E agradecer a vocês que estiveram aqui presentes, agradecer àqueles que estão aí assistindo pelo YouTube. Tem uns grupos aí nacionais, já estavam no início aí procurando o link, se não estava dando certo. Cláudio, um amigo meu lá do Ceará, mandou a pergunta para o Leonardo. Na verdade, esse mundo novo que a gente descobriu a partir da pandemia tem funcionado bastante, né? E é interessante, Mário, outra coisa desse mundo novo é que hoje, quando você tem um encontro, amanhã eu tenho um com a Ieda para falar dos índices econômicos, os caras me chamaram para participar com ela. 10 horas da manhã. Se você chegar 10 e 1,
Parece que foi uma hora de atraso, né? Tudo é diferente, né? E aqui nós começamos a voltar à normalidade, graças a Deus, né? Porque, afinal de contas, nós estamos na Bahia, né? Não precisamos estar nesse negócio assim tão arrumado, tão organizado, né? Então, eu fico muito agradecido a vocês e obrigado por estar presente mais uma vez. E dizer que breve nós vamos colocar a foto do Carlos Marder. E dizia o Leonardo aqui no início que o bom de ter da foto é que você fica embaixo, viu, Marder? Porque aqueles que estão mais em cima estão mais próximos, a gente não quer chegar tão rápido. Então, que a gente fique lá na última fila, né, ou na segunda fila, mas que a gente consiga manter esse SINUSCOM sempre forte, sempre aberto e sempre trazendo debates. Eu queria agradecer aqui meus amigos pessoais, os companheiros do vinho, né? Doutor Gildásio, doutor Enéas, nosso pai do ano, o Adriano, que, né, Camargo, são nossos companheiros do vinho, que esse Covid nos suspendeu, né? Mas breve vamos voltar, e aí, quem sabe, vai ser muito breve. Então, obrigado a todos, e aí volto para o nosso mestre de cerimônia, para ele dar sequência. Bem, senhoras e senhores, neste momento queremos agradecer inicialmente a atenção de todos que nos acompanharam à distância pelo canal SINUSCOM no YouTube, encerrando assim as atividades neste momento no YouTube e também aqui no auditório. Agora gostaríamos agora de convidar os presentes para se dirigir ao segundo andar, onde será feita a posição do retrato do homenageado Carlos Henrique Passos na galeria de ex-presidentes. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma excelente noite. Quer esconder a máscara? Guarda a máscara. Insistindo em querer assaltar. Mas vai perceber que hoje. Obrigado.